Se você tem um escritório de contabilidade aqui em Curitiba, ou qualquer outro tipo de escritório, aqui eu vou usar como exemplo o escritório de contabilidade, né? A gente sabe que no Sul, de maneira geral, existe um público um pouco mais reservado, trabalhando anos aí com inbound marketing, ou seja, um marketing mais de atração, geração de demanda, captação de lead especificamente. Eu noto, né, um comportamento um pouquinho diferente entre Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. E eu queria falar especificamente aqui de Curitiba, até porque eu moro aqui em Curitiba, que três formas, né, três formas assim muito simples e objetivas que você pode implementar hoje, e se você já implementa, dá uma olhada para esses pontos para ver se está sendo bem feito na captação de leads do seu escritório de contabilidade. Não serve exclusivamente para escritório de contabilidade, mas é porque é um tipo de escritório que eu atendo, né? Então eu tenho esse olhar mais cuidadoso por estar, enfim, com o meu olhar atento para isso, né, no dia a dia. Mas serve também para você que é um profissional liberal, que se você tem um escritório de advocacia, se você tem um consultório odontológico, um consultório médico, um consultório veterinário, é, a base é a mesma. Então, o que eu queria abordar nessa aula, que depois vai lá para o nosso blog, ela vai ser transcrita e vai para o nosso blog, é, três, três principais formas que você vai utilizar. Uma aula bem curtinha e eu acho que você vai tirar muito proveito. Então, fica aqui comigo, fique bem atento, todos os insights que você tirar aqui, tente colocar em prática, que eu garanto que isso vai te ajudar e muito. E vocês, dentro dessas três formas que eu separei aqui, vocês vão ver o pró e o contra de cada um, beleza? Então vamos passar aqui. Peraí, vamos passar aqui então. Vamos lá. A primeira coisa é o que a gente chama ou de tráfego pago, paid ads, anúncio, mídia paga, que dentro desse escopo do tráfego pago ou do anúncio pago, que é o que eu faço, né? Uma das coisas que eu ofereço aqui dentro da minha agência, você tem sim formas muito efetivas de captar leads e leads bons, né? Mas o, a plataforma que eu considero hoje a melhor para quem tem um escritório de contabilidade ou qualquer outro tipo de escritório, como eu mencionei aqui, é justamente o Google. Por quê? Porque, assim, já testei também anúncios na Meta, que é Instagram, Facebook, já testei anúncios no LinkedIn, e o Google realmente ele funciona bem. Dois tipos de posicionamento lá dentro, que são posicionamentos de, de rede de pesquisa e posicionamento de rede de display, que é justamente o rede de pesquisa. É para você pegar aquela pessoa que tá lá, foi lá no Google procurar um escritório de contabilidade, e a rede de display é para você ficar, né, perseguindo essa pessoa, ou seja, fazer o remarketing caso ela não fechou no momento. E esse remarketing, é claro, também pode ser feito dentro da Meta, né? Então, você pode, dentro do seu site, instalar também o pixel da Meta, e aí se a pessoa entrou no seu site, ela procurou por você lá no Google, entrou no seu, clicou no seu anúncio, entrou, e não converteu, aí você também pode imprimir o remarketing para ela na Meta, mas eu considero que o Google, ele é essencial. Então, a segmentação específica para, vamos dizer assim, vou pegar a cidade como Curitiba, né, que é o que eu estou falando aqui, você precisa colocar isso de maneira relevante nas suas, nos seus anúncios. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes de eu mostrar o exemplo para vocês, o que é importante falar aqui, que é paid ads justamente porque você vai ter que pagar para posicionar no Google, né? Então você precisa criar um bom anúncio e mandar a pessoa para uma boa página, ou seja, onde ela vai ter todas as informações e ela vai ou se cadastrar num formulário ou clicar num botão. Até trouxe um exemplo aqui de uma boa landing page, inclusive aqui de Curitiba, que eu que eu que eu pesquisei aqui para vocês. Se eu Como é que funciona esses anúncios do Google? Por exemplo, eu, Lucas, eu tenho uma empresa, sei lá, eu quero ou abrir uma empresa, ou eu quero sair, sei lá, do MEI e criar um outro tipo de empresa porque o meu faturamento aumentou para ter que tributar de forma diferente, e aí eu preciso de uma, de uma, de um escritório de contabilidade. Então eu vou vir no Google. Existem duas formas em que a gente procura por um serviço ou produto. Basicamente, é só duas formas. A primeira é, ou eu peço indicação para alguém,
Então, eu peço indicação lá para o meu irmão, que tem uma empresa, para o meu amigo, para o meu colega, para outro empresário, ou eu vou pesquisar. Só existem essas duas formas de, opa, eu preciso de um serviço, o que que eu vou fazer? Né? Eu preciso de um serviço, ou eu vou pedir indicação para alguém, ou eu vou pesquisar. Então, geral, por que que eu estou falando do Google? Porque se você não pedir indicação para alguém, ou se até você pedir indicação, mas às vezes você não gostou da indicação, a primeira coisa que você vai fazer é vir no Google e pesquisar, porque é ali que a gente acha tudo de serviço, principalmente falando de maneira local. Então, eu vou vir aqui no Google, eu vou escrever contabilidade em Curitiba. Por exemplo, eu já tenho aqui, ó, a pesquisa que eu fiz. Se eu clicar aqui em contabilidade em Curitiba, vocês vão ver, ó, isso daqui que são os anúncios pagos, ó, a gente pagar para aparecer nas primeiras posições. Então, se o seu escritório já não está aparecendo aqui, você já está perdendo, por exemplo, essa contabilidade aqui, ó, contabilizei, ela está na frente aqui, porque ela já está pagando, ela está fazendo justamente isso daqui, ó. Ela está pagando para aparecer aqui nas primeiras posições. Só voltar aqui então, ó, contabilizei. Essa outra aqui, tudo que está escrito patrocinado é paid ads, ou seja, anúncios pagos ou tráfego pago. Contabilidade online e parará. Dentro dessas daqui, qual que vocês acham que está patrocinado aqui? Qual que vocês acham que eu clicaria? Primeiro, provavelmente é o que está aqui no nosso slide, ó. Exemplo de anúncio, como ele aparecerá. Ah, não, aqui, ó. Segmentação geográfica para focar especificamente em Curitiba, mencionar a importância de palavras-chave relevantes e chamadas atrativas nos anúncios. Então, por exemplo, eu pesquisei uma contabilidade em Curitiba. Com certeza eu vou clicar nessa daqui, porque ó, o nome da contabilidade, escritório de contabilidade em Curitiba, é justamente que eu tô. É tão óbvio, mas ó, essa daqui de baixo, se eu olhar assim já de cara, eu já não sei se é em Curitiba, então eu já não clicaria, mas é uma contabilidade online. Aí vamos supor que, não, se eu já estou procurando em Curitiba, é porque eu quero uma em Curitiba. Vai que essa daqui é de São Paulo, então já não clicaria. Essa daqui, é, não falando mal, né? Mas essa daqui talvez seja pior, gestão contábil, automatizar folha de pagamento, tipo assim, não tem nada a ver com o que eu pesquisei. Então, se eu pesquisei contabilidade Curitiba, eu quero isso daqui, escritório de contabilidade em Curitiba. Esse anúncio aqui é simplesmente campeão. Parabéns à empresa e parabéns ao gestor de agência que está fazendo, ou se é a própria empresa, o gestor de tráfego aí está fazendo um bom trabalho, que inclusive é o meu trabalho também fazer isso daqui. Então é isso. Essa é a primeira forma. Por quê? Você vai pegar justamente as pessoas, se eu voltar aqui, você vai pegar justamente as pessoas que estão. Eu só não vou clicar, porque se eu clicar, só para explicar, se eu clicar nessa aqui, eu vou cobrar, eu vou gastar o dinheiro deles, então não vou clicar, tá bom? Eu separei uma outra aqui para mostrar para vocês. Mas só para vocês dizer, essa é a primeira forma. Então você paga por. Você dá um lance. Esse tipo de estratégia, você dá um lance. Cada pessoa que clica para ir para o seu site, você paga um valor para o Google. E o Google é avaliado na qualidade do seu anúncio, no que ele chama de taxa estimada de ação, ou seja, se o seu site vai oferecer uma boa experiência, se ele está dentro das normas do Google, etc. E o tanto que você vai pagar, ele vai colocar você aqui entre as primeiras posições. Aí você vai ficar disputando a primeira, a segunda e terceira. Por exemplo, esse anúncio aqui é exatamente o que eu estou pesquisando. E é muito provável, por isso, que o Google já colocou ali em primeiro, entendeu? Quando a pessoa clica aqui, você manda ela para uma página, ou para um site, ou para uma landing page. Eu até separei um exemplo aqui também de Curitiba. Na verdade, isso aqui é online, mas eu pesquisei e foi a que eu mais gostei, ó. Uma página clean, limpa, especifica, né, que os serviços, então, uma contabilidade sem dor de cabeça, conheça a B-Hub. Aqui eles fazem a captação através de um formulário, então, vamos supor, você clicou, é que são empresas diferentes, mas aqui é só exemplo, tá bom? Você clicou nesse primeiro anúncio aqui, você cai numa boa página, uma página limpa, né, onde você preenche seus dados aqui para você falar com a pessoa que vai fazer o atendimento. Aqui fala, né, um pouquinho dos serviços. Aqui tem a questão de planos, né, já deixa bem especificado quem somos, etc. Uma prova social, dizer quem atende. Enfim, esse aqui tô colocando um exemplo de uma boa página de vendas, tá bom? Então, esse daqui. Primeira coisa, a primeira estratégia é fazer anúncios online no Google, ou seja, pagar para o Google para você aparecer nas primeiras posições. Eu não vou
Eu não vou explicar como é que funciona e etc, porque a ideia não é isso, é só apresentar as 3 melhores formas, e aí depois você pode tomar a decisão se você está indo por esse caminho ou não, qual que se adequa melhor hoje para você. A a segunda é o orgânico. O que que é orgânico? É você também utilizar o Google, e aqui eu estou falando do Google especificamente, você fazer publicidade ali dentro do Google, só que de maneira orgânica. Ou seja, você se apresentar ali de maneira orgânica. E você tem basicamente duas frentes que eu considero as melhores. A primeira é uma solução nativa do Google, que é o Google. Opa, aqui tá errado, não é GGM. É Google Meu Negócio, é GMN. Aqui eu até escrevi errado, mas é Google Meu Negócio. Deixa eu ver se eu. Não vou editar agora, mas depois na hora de disponibilizar isso daqui eu coloco editado. Mas é GMN, que é Google Meu Negócio, tá bom? O que é o Google Meu Negócio? Eu pesquisei aqui contabilidade em Curitiba. Dá sempre um delayzinho. Eu pesquisei aqui contabilidade em Curitiba. Veja bem, é, você observa que apareceu a parte aqui que é paga, mas se você rolar um pouquinho, você vai ter essas fichas aqui, ó. Isso aqui que é a ficha do Google Meu Negócio. Olha, eu vou dizer para vocês, isso daqui dá muito resultado e você não paga nada. Isso daqui basta você criar sua ficha bem criada e ir alimentando ela, ou seja, colocar os depoimentos, pedir para as pessoas lá avaliarem, colocar fotos, especificar horário de atendimento, preencher com o site, o endereço certinho. Isso daqui vai fazer com que, ó, veja, todas essas 4 que estão aqui em cima, eles estão pagando para aparecer. Já esses daqui, ó, não estão pagando. Então, por exemplo, o que eu pesquisei aqui em cima? Contabilidade Curitiba. Dentro do Google Meu Negócio, o que apareceu por primeiro? Uma contabilidade chamada Curitiba. Esse cara é muito esperto. Por quê? Porque ele colocou o nome da contabilidade dele, justamente o nome da cidade. Isso é SEO, né? SEO, o que é SEO? Otimização de mecanismo de buscas. Então, você vai usar termos, palavras-chave, ferramentas de otimização de desempenho e etc., para que você se aproxime daquilo que o usuário está buscando. Então, no caso do Google Meu Negócio, o que eu penso assim, que você poderia abordar dentro da sua ficha, mesmo que você tenha, por exemplo, esse daqui, ó, é J Falador. J Falador, esse é o nome da contabilidade dele, mas observa que ele colocou um tracinho Contabilidade Curitiba. O nome da contabilidade dele provavelmente não é Curitiba, mas ele colocou isso porque vai aparecer muito provavelmente quando eu vou pesquisar aqui contabilidade, escritório de contabilidade Curitiba. Então, aqui, ele utilizou no título dele uma forma de otimização de mecanismo de busca, o que a gente chama de SEO. E é claro, e se você for subir imagens, for subir textos aqui, nesses textos você pode colocar, por exemplo, se eu clicar aqui em cima do, vou clicar aqui nessa primeira contabilidade, vai abrir a ficha dele, ó, Contabilidade Curitiba. Então, aqui dentro dessa ficha, você tem várias funcionalidades. Você tem o site que a pessoa pode clicar, como chegar. Então, você tem aqui o número, o endereço. Depois você tem fotos, você tem serviços. Então, por exemplo, tudo que você for escrever aqui, ó, você pode incluir nesses textos o termo contabilidade Curitiba, porque as pessoas vão pesquisar por isso, entendeu? Então, tudo que você for relacionar aqui dentro da ficha da sua contabilidade, você pode usar termos de contabilidade em Curitiba, nosso escritório em Curitiba, porque você otimiza, né? Aqui eu estou falando de maneira ampla. As imagens que você subir da sua contabilidade também, você também pode colocar esses termos de busca, né? Na imagem mesmo, no nome dela, descrição e etc. Beleza? E também blog. Então, se você tem um site, por exemplo, aqui, ó, eu separei uma outra aba que eu fiz uma pesquisa. Vamos supor que eu seja de Curitiba e eu vou colocar aqui, ó, como sair do MEI para o Simples Nacional. Cara, isso aqui uma coisa. Por isso que eu falo, às vezes pode ser uma dúvida muito simples para você que tem uma contabilidade, mas é o que as pessoas estão buscando. E se você tem um blog aqui no Google que explica sobre isso, por exemplo, essa contabilidade online, como migrar para o Simples Nacional, veja o passo a passo. Cara, eu vou clicar aqui. Isso aqui é orgânico, tá? Isso aqui ela não tá pagando para estar aqui, não. Isso aqui é otimização, é blog. Então a pessoa aqui, ela tem um texto. E veja, aqui já colocou o WhatsApp, as redes sociais, porque através de
de blogs, você traz pessoas de maneira orgânica, sem pagar, para criar consciência. Então, por exemplo, opa, a Contabilizei tá na minha cabeça. Inclusive, eu acho que era que estava antes fazendo um anúncio lá em cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, Contabilizei tá de parabéns. Além de estar ranqueando aqui nos anúncios, também está fazendo SEO de, 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 de blog. Olha só, aqui em vídeo também, que é bem o formato que eu gosto de fazer. Muito bacana. Imagine eu que estou querendo migrar do MEI para esse tipo de tributação. Assim, eu não conheço nada, tá? Mas, poxa, eu entrei assim, eu estou procurando justamente por isso. E aí eu venho aqui, acho o site da Contabilizei. Tem um vídeo aqui do cara explicando. Nossa, com certeza eu entraria em contato. Se eu fosse precisar de fato, eu já clicaria aqui no botão de WhatsApp e entraria em contato com eles. Então, veja, gente, essa empresa aqui, inclusive, se vocês acharem o dono dela em Curitiba, o CEO, ou qualquer pessoa que, né, ali da empresa, meus parabéns. É, então, você pode criar conteúdos de blog focado justamente em termos de palavras de busca e etc. Porque toda aquela pessoa que for da sua. Porque, assim, apesar da contabilidade estar localizada em Curitiba, você também pode atender a nível nacional, né? Você pode atender as pessoas que estão de fora. A não ser que seu modelo de negócio seja exclusivamente trabalhar com clientes de Curitiba. Mas, ó, a Contabilizei é isso, ela é de Curitiba e quando eu pesquisei como migrar para o Simples Nacional, como sair do MEI para o Simples Nacional, aqui especificamente ela não está falando só de Curitiba, mas coincidiu que eu sou de Curitiba. Então, para mim, ainda fica melhor. O Google também ele otimiza, ele sabe que ela é de Curitiba, provavelmente. Deixa eu ver se aqui embaixo aparece. Aqui, ó, Curitiba e São Paulo. Ah, não, isso tem Curitiba e São Paulo. Então isso é provável que apareça para mim que eu sou de Curitiba buscando, né? Aqui no site deles tem que eles são de Curitiba. Então, é isso, né? Você tem essa maneira também. E a terceira maneira, vamos lá para a terceira maneira de você fazer prospects, de você captar leads para o seu escritório de contabilidade aqui em Curitiba, é a prospecção, que eu considero muito boa também, só que ela demanda mais tempo. Na verdade, as outras também demandam mais tempo. É, só que ela demanda um processo comercial um pouco mais complexo, porque enquanto as outras duas você tem o inbound marketing, que é a pessoa vai atrás de você, você atrai a pessoa vai atrás de você, aqui você tem o outbound marketing, que é você ir atrás da pessoa, você define o seu perfil ideal de cliente e você vai atrás dele. E eu considero hoje, como a gente está falando de transação B2B, ou seja, um escritório de contabilidade vende para outra empresa, ele não vende para consumidor final, o LinkedIn é o melhor lugar. Assim como eu, que tenho uma agência, trabalho com tráfego pago, ou seja, compra de mídia paga, trabalho com a nossa agência oferece serviço de otimização SEO, a gente trabalha, né, com toda essa parte de captação de leads, a gente também oferece nosso serviço para outras empresas, o LinkedIn é uma boa alternativa. E muito provavelmente esse conteúdo ele faz parte do nosso processo de outbound, ou seja, de social selling, essa venda social, ou seja, ir atrás do cliente, perfil ideal, se relacionar com ele e tentar oferecer o nosso serviço. Esse conteúdo que eu estou produzindo agora, ele faz parte dessa nossa metodologia de social selling no LinkedIn. Então, se você nunca viu falar desse termo social selling ou prospecção no LinkedIn, a prospecção é que existem várias formas. Existe a forma de você encontrar o perfil ideal de cliente, vamos supor que você vende para proprietários de pequenas empresas, empresas até 20 funcionários, vamos supor, né, que você tem uma empresa de contabilidade. Você vai vender para esse proprietário. Então, você vai lá, vai se conectar com esse proprietário e depois, vamos supor, você já vai oferecer o seu serviço e depois você vai fazer uma cadência de prospecção e etc. É uma forma. O social selling não. Você não é tão agressivo. Geralmente você se conecta, você interage um pouco com essa pessoa, né? Contribui com ela, que é muito importante gerar conteúdo de valor, mandar um conteúdo de valor com ela, se relacionar com ela.
E aí depois você tenta trazer essa pessoa para oferecer uma solução verdadeira para ela, né? Então existe essa forma. Então é justamente uma das coisas que eu faço, que é me conectar com potenciais clientes, oferecer valor, tentar me conectar, de fato oferecer um verdadeiro valor, se conectar, é, e aí trazer essa pessoa para enfim, né, para um call to action, ou seja, chamar ela para oferecer uma solução para o serviço dela, né? Então, o essencial aqui no LinkedIn é você ir se conectar com pessoas, é, você também ter um bom perfil, né? Ou seja, o seu perfil ele tem que estar otimizado para isso. Você tem que ter um perfil lá que mostre o que você faz, que você ajuda por exemplo, a captar leads, que você ajuda. Nesse caso aqui, eu estou falando de mim. Eu ajudo prestadores de serviço a captar leads. Minha especialidade é captação de leads dentro de um processo de geração de demanda, né? Então, você se conecta, manda mensagens personalizadas, gera valor. E aqui, como eu não vou explicar exatamente qual que é o processo que a gente faz, por exemplo, no que eu faço, mas cada um tem um modelo de social selling. Inclusive, eu tive muitos bons negócios a partir daqui. Enfim, né, você vai fazer esse tipo de captação. Então, aqui vou dar um exemplo de conversa. Eu geralmente me conecto com um potencial cliente, né? Depois de conectar, eu interajo. Antes até de me conectar, eu vejo que se realmente aquela pessoa tem um potencial de a gente trocar informações, de trocar experiência, tipo assim, fazer networking, né? Que é um dos pilares do social selling aqui, se eu posso contribuir de fato com aquela pessoa, mandando um conteúdo, etc. E, e aí, geralmente, né, um tipo de mensagem que eu gosto de mandar muito como eu me conecto muito com pessoas da minha cidade, que também é Curitiba, eu faço esse rapport, falo, olha, eu sou aqui de Curitiba também, bacana, eu gostaria de me conectar com você, se a pessoa me aceita, depois eu tento encaminhar algum conteúdo relevante para essa pessoa, gerar valor, porque às vezes, assistindo um conteúdo meu, essa pessoa veja, opa, aqui tem uma demanda que eu nem sabia que eu tinha, que eu posso aumentar, sei lá, a geração de demanda da minha empresa, que hoje eu estou estagnado, eu recebo uma quantidade X de leads, eu poderia potencializar isso, eu acho que talvez, de fato, o Lucas pode me ajudar, entendeu? Então, quando eu tenho... E aí eu trabalho com CRM, né? Então, dentro do meu CRM, mesmo sendo um social selling, eu mapeio. A pessoa, ela vai para dentro do meu CRM e eu mapeio em qual momento que eu estou de interação com essa pessoa, se ela realmente é um potencial cliente, etc. Se eu consigo levar para uma reunião, apresentar algumas propostas, alguns insights e apresentar um plano de ação até o fechamento, né? Daqui do LinkedIn, agora eu vou falar aqui entre as três formas: tráfego pago, Google Ads, né, que é o orgânico, que é o Google Meu Negócio e o blog, e a prospecção. Falando de transação B2B, o tráfego pago te traz retorno muito rápido, ou seja, você coloca o dinheiro, é claro que você tem um processo de otimização e etc, mas você coloca o dinheiro, você você consegue controlar o volume de leads, o volume de pessoas que entra, porque é claro que tem a ver com o desempenho das suas campanhas, mas tem a ver com quanto você está disposto a pagar. Então, você tem o volume. Você não tende a ter os leads mais qualificados do mundo, porque você não está escolhendo quem é que você vai trazer para dentro, e sim é a pessoa que vê o seu anúncio e entra para dentro da sua base de geração de demanda. Então, você tem isso. O principal fator positivo legal, eu gero resultado mais rápido, tenho a capacidade de controlar o volume, então se eu coloco mais dinheiro, eu vou ter um volume maior, se eu coloco menos, etc. Só que você tende a ter os leads não tão qualificados. Não é que são leads desqualificados, mas no meio disso, às vezes, não é. É claro que você vai se posicionar ali, etc., mas você não tem todo esse controle de qualificação, entendeu? O orgânico demora um pouco mais, é um trabalho mais de longo prazo, só que você não gasta R$ 1, você gasta tempo. E a partir do momento, por exemplo, esse blog ali que eu falei de como migrar do Simples Nacional, a partir do momento que você criou um artigo campeão como esse,
Sério, as pessoas sempre vão ter esse problema. Então, sempre vai estar trazendo, independente de você não fazer mais nada, aquele artigo ali vai estar trazendo leads para esse cliente. Ele acertou um bom blog, um bom artigo, né? Ele ajustou e esse de maneira orgânica, assim ele pagar, sempre vai estar trazendo pessoas. E isso, vamos ver qual é a data da publicação desse artigo. Deixa eu ver se tem isso aqui. Será que tem aqui? Não achei, deixa eu ver se eu acho aqui, não. Ah, não achei. Mas vou descer aqui embaixo para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, é um artigo de agosto de 2022. Ó, esse aqui de 2021, ele tá aqui ranqueando. Percebem? Então, um artigo de 2021 ainda tá aqui, ó, ainda tá aqui dando resultado para essa contabilidade. Então, às vezes demora, porque é longo prazo, você tem que produzir conteúdo, então requer tempo, ou que você pague uma agência para fazer isso, que no caso também, vamos dizer assim, você teria que desembolsar algo, mas não é pagando para a plataforma, você não está pagando espaço publicitário. Então, demora mais tempo, mas depois que você acerta, que você entendeu ali como você vai fazer esse processo de otimização, ele vai começar, um efeito cascata, ele vai começar a trazer leads, trazer leads, trazer leads, no longo prazo, e a tendência é não parar, a não ser que você vai perdendo posição para outros concorrentes, né? Mas é um bom mecanismo. E o Google Negócio nem se fala. Isso é obrigação. Se você tem uma empresa que atende localmente, você tem que fazer uma boa ficha, que nem eu expliquei lá, otimizar ela também. Beleza? Então, o Pro é isso, que você não gasta, né, para pagar para a plataforma, mas que demanda tempo. E a prospecção social selling também, você não gasta, você não precisa pagar, mas também demanda tempo ou que você terceirize isso. Então, você vai preparar o seu perfil, e aqui, né, aqui antes, só para falar o perfil dos leads que você capta, aqui pode vir qualquer coisa, é, só que por ser de maneira orgânica, você tende a ter uns leads um pouco mais qualificados ainda do que aqui, ó, no tráfego pago, beleza? Aqui que está, que eu acho assim, para transação B2B, é que todo mundo deveria estar mais de olho, porque aqui você tem leads extremamente qualificados, porque, por exemplo, no LinkedIn você consegue lá, vamos supor que você vai se conectar com o proprietário de uma empresa, você já viu que a empresa dele tem 10 funcionários, que a empresa dele já tem, você já sabe que não é uma empresa que está tributando no MEI, que, enfim, que tributa em outro formato, você definiu o seu perfil ideal. Então você consegue se conectar exatamente com aquela pessoa, entendeu? Vamos supor que você atende profissionais liberais, sua contabilidade é focada, sei lá, em dentistas. Então você consegue ir lá no dentista, saber um pouco sobre a o perfil da empresa dele. Eu não tenho certeza disso, mas provavelmente hoje em dia deve ter ferramentas que você consegue. Snowview, por exemplo, tem ferramentas que você consegue saber o faturamento anual da empresa, etc. Então, você consegue se conectar exatamente com a pessoa, criar rapport, se conectar, mandar mensagem, gerar valor e tentar chamar essa pessoa para uma conversa. Daqui, geralmente, saem os leads mais qualificados. Prospecção, porque você definiu a pessoa, você encontrou ela e você foi atrás dela, entendeu? E, para a gente terminar aqui, por qual começar? É justamente esse. Por qual que você vai começar vai depender essa equação entre tempo e verba. Agora, se você tem. Se você às vezes está iniciando, tem uma contabilidade que está precisando gerar demanda, 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 eu começaria pelos meios que são orgânicos, né? Então, ajustaria a casa ali no tráfego orgânico, que é, que é a parte de que é a parte de blog ou Google Meu Negócio, e também começaria a prospectar. Se você tem verba, verba é muito bom, porque você pode fazer tudo ao mesmo tempo. É o que provavelmente essa que está de parabéns aqui, vou parabenizar de volta a Contabilizei aqui, né? Que ela, ó, já ficou até com o nome da contabilidade na minha cabeça, né? De tanto aqui, ó, Contabilizei, porque ela deve atacar todos, porque se você tem verba, você consegue
Mesmo que você não tenha tempo, você consegue fazer anúncio de Google, contratar alguém para gerenciar isso e fazer, você consegue também terceirizar essa parte de SEO, ou seja, produção de conteúdo no blog, otimizar a página do Google Meu Negócio, e você consegue também terceirizar essa parte de prospecção no LinkedIn, prospecção, social selling, vai depender, essa prospecção vai depender do modelo, né? Beleza? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que deu para ter esse panorama geral. Existem outras formas, fazer anúncios também em outro tipo de plataforma, prospectar no Instagram, existe, mas eu considero aqui as três melhores. Beleza, pessoal? Se você gostou, e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através do meu LinkedIn. Só se você procurar lá Lucas Santos no meu LinkedIn. Se você está vendo isso daqui dentro do blog, vai ter também aqui os meus contatos aqui embaixo. Se você tiver com alguma dúvida em relação ao seu negócio, o que, que dá para fazer nele, enfim, qual seria o tipo que poderia começar? Se você tiver alguma dúvida e precisar de qualquer tipo de apoio, pode contar conosco aqui, clica no botão, fala comigo, e vamos marcar uma call, né, para a gente conversar, entender o seu modelo de negócio e até, quem sabe, algum desses processos podendo ser terceirizado, a gente aqui pode tomar conta também para você, né? Principalmente se você for aqui de Curitiba, que a gente faz esse trabalho muito local. Beleza? Então tá, muito obrigado.